Fala galera, beleza? Bora para mais algumas análises. O par que eu vou estar utilizando agora é o NZD-USD, que é a relação de preço entre o dólar da Nova Zelândia e o dólar americano. Vou estar falando só sobre esse par de moeda aqui, que é o que eu fiz uma análise, se eu não me engano, foi no vídeo de média móvel. Se eu não me engano, foi isso. Fazendo esse tipo de análise. Deixa eu só ver se eu acho ele daqui para mostrar para vocês. Média móvel. Beleza? Olha onde o preço estava. E eu fiz a minha previsão. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. De que o preço ia cair até 1.71 e 600. Não chegou a ir lá, mas desceu bastante. Beleza. Nota aqui, onde que eu falei que o preço ia cair. Análise da região da rejeição de preço. Vamos voltar lá. Tempo gráfico. Diário. A gente já consegue ver uma pequena resistência. O que a gente faz? Marca ela. No diário tá feio. O que a gente faz? Bora para 4 horas. Uma coisa que você não deve fazer nunca é tentar forçar o gráfico. Ou seja, se você não conseguir estiver enxergando algo, não tenta forçar para ver alguma coisa que isso vai te atrapalhar. Só opere algum par de moedas se estiver conseguindo enxergar claramente tudo que está fornecendo. Tipo, abriu o gráfico, viu fácil o que está mostrando, tipo, viu uma resistência fácil, viu uma rejeição fácil, opere. Caso contrário, deixa isso para lá. A análise que eu fiz foi a rejeição, marcamos a nossa zona, descemos para 1 hora, vimos toda essa rejeição de preço aqui, próximo ao nível psicológico, 7,3, e que o preço ia cair. Foi perfeitamente o que aconteceu, perfeitamente. Que eu já encerrei minha operação, mas vamos ver ao longo dos dias se ela realmente ia lá para o preço que eu falei, que era 1.71600. Beleza. Vamos fazer alguma análise de algum outro par de moeda. O SDCAD, pode ser ele. Vamos lá. Ele tem caído bastante desde março de 2020. Está em queda, mas em queda feia, mas feia mesmo. Está tocando num suporte de 2017. Vamos ver se a gente consegue achar uma retração, talvez até uma reversão de tendência. Em vez de a gente marcar toda essa região aqui, grande, vamos marcar essa pequena região aqui, ó, do corpo e do pavio, aqui atrás. Mas caso vocês estejam em dúvida, por que fazer isso? Vamos estar marcando lá. Porque eu já fiz a análise dele no semanal e vi que não teve rejeição antes, olha, foram semanas fortes. Então por isso que a gente podia marcar essa outra zona aqui. Mas beleza, vamos utilizar isso aqui. No semanal, a gente vê que o mercado está começando a perder força, olha. Começando com covelinhas pequenas e deixando o pavio para baixo. Mesmo assim, a gente não consegue ver nada no semanal, vamos descer para o diário. Opa, que a gente já consegue enxergar algo. Nota que antes, nessa zona, a gente não conseguiu enxergar muita rejeição. Apenas aqui que o preço começou a andar de lado, mas não deixou o pavio para baixo. Lembra disso, se a gente está no suporte, tem que deixar o pavio para baixo. Ou seja, deixar bastante pavio e subir. Por exemplo, tenta romper, não consegue. Tenta romper, não consegue. Tenta romper, não consegue. Ou seja, perca de força. Marcamos essa zona. Vimos que aqui começou uma rejeição de preço. Se você quiser já fazer essa operação, perfeito. Perfeito. Posição comprada. Tal, aquele mesmo critério. Mas eu particularmente não quis. O que a gente faz? Diminui o tempo gráfico. Vamos ver se a gente consegue enxergar algo um pouquinho melhor. Dentro disso, dentro dessa zona, que a gente pode procurar, temos uma linha de tendência aqui. A linha de tendência, lembra, linha de tendência de alta. A gente precisa de um fundo mais alto. Tocou? Pega. Beleza. Não tivemos uma rejeição muito bonita aqui, infelizmente. Não teve onde pegar. Deixa eu arrumar essa linha para deixar mais certa. Infelizmente, ainda não tivemos critério de entrada, porque não teve uma rejeição. Lembra que a gente pega no quarto toque. Não tivemos isso.
Preço subiu, testou essa resistência. Olha, pavio, pavio, pavio. Podia pegar uma venda, mas eu não peguei. Porque eu tô com viés de alta nisso aqui. Tô querendo fazer uma compra, então não faz sentido eu pegar uma venda aqui. O que eu tô esperando aqui agora? Que o mercado volte. Testar isso daqui. Deixa eu pegar uma seta. O mercado teste isso daqui. Faço uma rejeição. Por quê? Porque está em nível psicológico. Uma confluência com nível psicológico de 500. Temos o 20 aqui embaixo. Algo interessante, não sei se eu já falei para vocês, mas creio que não. Quanto aos níveis psicológicos, todos aqueles que eu expliquei para vocês, tipo 000, 250, 500, 750, são níveis psicológicos muito importantes. Mas que você deve estar atento, mais atento de verdade aos níveis mais fortes, são os de 5.000 em 5.000, ou seja, de 5 centavos em 5 centavos de uma moeda. Como assim? Por exemplo, o 1.20, 1.25, 1.30, deixa eu botar no semanal só para vocês verem. 1.35, 1.40. Porque vocês devem levar o Forex em consideração que a gente está negociando uma moeda de verdade. Por exemplo, aqui é a relação de preço entre o dólar americano e o dólar canadense. Ou seja, 5 centavos são um número tipo redondo, número exato. E os bancos olham muito isso é muito importante. Só que só da gente traçar esses níveis psicológicos, olha, de 5.000 em 5.000, que são os mais e mais importantes, a gente vê aqui atrás. Respeitou, respeitou, ficou brigando nesses 5 centavos, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. É impressionante, é impressionante. Mais impressionante ainda como nunca vi ensinarem isso por aí, que é algo basicamente óbvio. Então, vamos lá. Voltar à nossa análise aqui. Estamos em 4 horas. O que a gente vai ver? Uma rejeição nessa zona de preço, esperar, para depois buscar uma alta. Então aqui a gente clica em posição comprada, stop 350 a 500 pontos. Ele é o mesmo exemplo do Aldecade, são pares que movimentam um pouco por dia. Então aqui a gente vai olhar em consideração esse fundo aqui, porque se o preço não respeitar logo essa linha de tendência, mesmo com a rejeição, e continuar descendo, pode ser que ele bata aqui e suba. Então a gente tem que colocar o nosso stop um pouquinho abaixo disso daqui. Nosso alvo no topo. Como a gente está com um suporte muito forte de nível psicológico, a gente pode escolher esse topo aqui em cima. Risco retorno 1:2. Beleza? E é isso daí. Valeu!